Tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um bloco. Nós vamos seguir aqui falando do sistema de aquecimento solar térmico. Uma outra característica que é muito importante a gente mencionar em um sistema de solar térmico é o que nós chamamos de fração solar, tá? A fração solar do sistema, ela é a fração de energia consumida para o aquecimento da água que foi fornecida pelo sistema solar térmico ao longo do ano, tá? Então ela vai variar basicamente em função da localização, da disponibilidade física, da aplicação, da temperatura utilizada no sistema e também de características econômicas, tá? A fração solar ideal que você deve trabalhar deve ser ali entre 60 a 80% da energia solar requerida para o aquecimento de água, tá? Geralmente, né, buscando um custo-benefício, a gente procura ali trazer uma fração solar média, né, próxima a 70%. Nem sempre isso é possível, tá? A relação não vai ser linear devido a essa série de fatores, né? Então ela é uma relação não linear. Porém, né, geralmente você consegue alcançar uma fração solar razoável, aumentando, né, ou diminuindo ali a sua área coletora, tá? Então, tenha isso em mente. Sempre que você quer buscar um aumento de fração solar, você vai estar diretamente trabalhando com área coletora. Bom, pessoal, outras características, né, e que a gente precisa tomar muito cuidado com sistemas desse tipo, né, são cuidados relacionados, né, há problemas que podem vir a ocorrer no seu sistema solar térmico, exemplo daqueles problemas que também ocorrem em sistemas fotovoltaicos. Um desses problemas está relacionado com as estruturas da instalação, tá? Então, a estrutura da instalação é muito importante você ter ali um trabalho especial, específico, né, no dimensionamento, porque são coletores relativamente pesados, tá? Que estarão expostos aos esforços mecânicos produzidos tanto pelo peso, gravidade, quanto pelo vento, tá? Então você precisa ter um cuidado especial ali com esse tipo de estrutura. E aí, naturalmente, né, a fixação, né, a forma, a base, a fundação, se é a instalação no telhado ou piso, né, então isso aí vai influenciar bastante. É preciso também tomar cuidados, né, com relação a sombreamentos, e aí, né, o cuidado que se toma é muito semelhante com o de sistema fotovoltaico. O ideal é você posicionar ele sempre voltado para o norte, né, se preocupar com a inclinação, né, se preocupar com o espaçamento. Então, tudo isso aí tem que ser levado em conta, tá? Bom, pessoal, é muito comum ocorrer problemas com relação ao arranjo hidráulico, tá? Então, você precisa ter uma preocupação específica com esse tipo de arranjo. Da mesma forma que lá no sistema solar fotovoltaico você vai trabalhar ali com arranjo série paralelo, pensando em níveis de tensão e corrente, aqui você também pode trabalhar com arranjo série paralelo, pensando, por exemplo, com o nível de temperatura da água que você quer, tá? Então, dependendo do nível de água que você quer, do volume, né, e da temperatura que você deseja, você vai buscar um arranjo série ou paralelo, tá? Então tem essa característica de trabalho também. Geralmente em arranjos série você vai conseguir aquecer um volume menor de água, porém você vai conseguir chegar a temperaturas maiores. Já no arranjo paralelo, você vai conseguir entregar volumes menores de água, porém você vai conseguir, ou melhor, você vai conseguir entregar volumes maiores de água, porém você vai chegar em temperaturas menores, tá? Bom, pessoal, é muito comum também acontecer problemas na tubulação. Então, para isso a gente tem a NBR 5626, que traz uma série de características, né, para instalações, né, de hidráulicas para aplicação de água quente, tá? Então, recomendo aí que você faça a leitura dessa norma. Problemas em instalações quanto ao sistema de bombeamento. Então, se é um sistema forçado, bomba é uma
é um elemento mecânico, né, é uma máquina, e sempre que você tem máquina, você precisa ter o quê? Manutenção, tá? Então, manutenção preventiva deve ser feita, né? É recomendável e para evitar que você tenha problema na sua instalação. Problemas com relação ao isolamento térmico, tanto do coletor solar, tá? Quanto das instalações hidráulicas, tá? Embutidas ou aparentes, principalmente em pontos de conexão. Então, esses pontos de conexão geralmente são pontos onde você pode ter os principais problemas. Problemas também lá nos trocadores ou permutadores de calor, tá? Geralmente isso aqui, esses permutadores de calor são utilizados quando você tem grandes reservatórios, né? Então esses permutadores de calor, a exemplo de resistência de chuveiro, né? Com o tempo ele vai se deteriorando, ele pode apresentar falhas, defeitos, e aí é recomendável também que haja manutenção preventiva desse tipo de permutador, ok? Bom, pessoal, dito, né, todas essas características dos sistemas solares térmicos, agora a gente vai passar para a parte de dimensionamento. E aí, para isso, a gente vai fazer um dimensionamento aqui, tá? Não é o dimensionamento do sistema completo, tá bom? A gente está preocupado aqui em fazer o dimensionamento básico aqui em termos de volume de água a ser aquecido, tá? Nós não vamos fazer o cálculo hidráulico, né, de tubulação, lista de material e tudo mais, tá? Bom, esse dimensionamento, né, uma das normas utilizadas para realizar ele é a Lei de São Paulo, né, a Lei 14.459 de 2007, é uma lei municipal, né, que traz ali uma metodologia mínima para realizar dimensionamento de sistemas desse porte. Bom, pessoal, nesse caso aqui, eu posso dividir ele basicamente em 4 etapas, tá? A primeira etapa é estimar o volume diário de água quente a ser utilizado. A segunda etapa é calcular a quantidade de energia necessária para aquecer esse volume diário. A terceira etapa seria a determinação da produção de energia térmica dos coletores, naquela região específica, no caso do município de São Paulo. E por fim, né, a determinação da área útil de coletores necessário para isso, né, baseado na fração solar que você vai adotar. Então vamos lá, pessoal, partindo para o primeiro passo, né, que é o volume diário de água quente a ser utilizado. Então esse volume aqui, ele é dado em litros, né, e aí ele vai ser função da temperatura em graus Celsius que você pretende atingir, tá? Então, por exemplo, pensando numa instalação em que você vai adotar uma temperatura, né, um volume, né, de 70 litros por pessoa por dia a uma temperatura de 45 graus Celsius, nesse caso aqui você vai ter que contabilizar o consumo, né, em toda a edificação em função dessas características, tá? Bom, no segundo passo, o que você vai fazer? Vou calcular a quantidade de energia necessária para aquecer esse volume de água. Então, essa energia aqui seria o que? A energia dada em quilowatt-hora mês. Tá? Quanto de energia eu precisaria gastar para aquecer esse volume de água? Tá? Então, a ideia é fazer um cálculo desse tipo. Esse cálculo, para isso, ele considera o volume diário de água, que eu calculei no passo anterior, o calor específico da água, tá? Que está dado aqui, é uma constante, a temperatura da água quente requerida para o uso que eu quero, tá? E aí a temperatura da água em graus Celsius, tá? Então, basicamente seria este cálculo aqui. Estou considerando a quantidade de dias e a quantidade de horas aqui, tá? Depois, pessoal, eu vou fazer a determinação da produção de energia térmica dos coletores solares, no caso no município de São Paulo. Então, no município de São Paulo, quanto cada coletor consegue produzir? Então, no município de São Paulo, eu estou considerando aqui uma eficiência média de 65% a partir da tabela, né, dada pelo Inmetro, que é o teste, né, que o Inmetro faz com todos os colhedores e
estabelece a potência dele. Então, estou fazendo uma correção aqui, tá? E aí, por fim, eu vou determinar, né, qual que é a área de coletor que eu vou ter que usar no final. Então, a área de coletor vai ser função de quem? Do fator de correção para o desvio do norte geográfico. Então, eu estou considerando que nem sempre o telhado está voltado para o norte geográfico. Então, às vezes, eu preciso usar fatores de correção. A contribuição ou fração solar, CS, então vai ser 60%, 70%, 80%, vai depender do valor que você está usando. A demanda de energia mensal em kWh e a produção média mensal, né, de energia específica ali do município de São Paulo. Tá? Aqui tem um gráfico nosso, né, que traz aqui os fatores de correção lá para a região aqui em específica, né, fator de correção de desvio geográfico, né, se é a 30 graus, de 30 a 60 ou de 60 a 90. E aí, feito isso, pessoal, nós vamos fazer um exemplo aqui. Tá? Então vamos lá, ó. Considera um edifício de 8 andares, 4 apartamentos por andar, 3 moradores por apartamento. O uso de água quente será para banho, né? Então está estimado aqui 80 litros de água quente a 45 graus. A área disponível para instalação dos coletores tem desvio de 35 graus do norte geográfico para o leste. E o coletor solar selecionado tem essa eficiência aqui, de 80 kWh/mês metro quadrado. Tá? Qual é a área necessária para atender essa demanda de água? Então vamos lá. Então o primeiro passo aqui, ao todo, eu tenho 32 apartamentos, 3 pessoas por apartamento, 80 litros por pessoa dia. Então eu chego num volume aqui de 7.680 litros a 45 graus Celsius por dia. Tá? O cálculo da energia térmica. Então, o cálculo da energia térmica convertida em kWh mês, né, aplicando a fórmula que nós mostramos lá, vai dar os 7.680, que é o volume, o 4,18, né, que é o calor específico da água, e a diferença aqui da temperatura, a 45 graus, e a temperatura média da região, que é 20,2, vezes a quantidade de dias, vezes o tempo aqui, horas, né? E aí eu chego nesse equivalente aqui, tá? Este nosso equivalente aqui, nós vamos precisar dele lá na hora de que for calcular a área coletora, tá? A letra C aqui no caso, eu vou determinar qual que é a produção de energia de cada coletor meu. Então, aplicando aqui a correção de 65%, eu chego que cada coletor meu, cuja eficiência média dele é de 80 kWh mês, metro quadrado, aplicando a correção para São Paulo, eu vou chegar numa eficiência de 52 kWh mês metro quadrado. Aqui, naturalmente, essa eficiência, pessoal, é função da região, da incidência solar, da nebulosidade, por aí vai. Tá? Por fim, eu vou aplicar a fórmula da área de coletor solar. Tá? Então, eu estou considerando aqui 1,13, que é o nosso coeficiente aqui em função do desvio geográfico. Eu estou considerando 0,7, que é a minha fração solar, 70%. Estou considerando aqui a minha energia total, né, que seria consumida, e razão, né, da potência de um único coletor. Tá? E aí eu chego a uma área aproximada de 101 metros quadrados de coletor. Tá? Considerando que a área de um único coletor é de 1,8 metro quadrado, então vou dividir 101 por 1,8, vou chegar a aproximadamente 56 coletores. Tá? É muito coletor, né? Imagina uma área de 101 metros quadrados, é uma área bastante considerável, tá? Mas, né, entendam que você está falando com uma quantidade, né, de 32 apartamentos, 3 pessoas por apartamento. Então, é um volume de água muito grande, tá? Pessoal, espero que vocês tenham compreendido aqui esse problema. Recomendo que vocês façam, né, refaçam esse teste aqui, refaçam esse dimensionamento. E qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? Obrigado pela participação de vocês, eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá!